Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Para mim é uma alegria estar aqui trazendo mais uma aula sobre metanoia, mudança de mente. E essa aula aqui é a número 5, né? Quinta aula já. Gente, hoje a mensagem que eu tenho para ensinar sobre metanoia, mudança de mente, seria o segredo para experimentar o melhor de Deus. Quero começar com você uma palavra de oração. Vamos orar e vamos pedir para Deus, buscar a presença dele e a graça dele para que o Senhor possa nos fortalecer e falar conosco mediante a sua palavra. Pai querido, Deus eterno, nós estamos na tua presença e eu quero te agradecer, Pai. Estamos já na nossa quinta aula. Peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão assistindo esses vídeos para aprender no seu crescimento espiritual, que o Senhor venha nos abastecer espiritualmente, Pai, e mudar as nossas mentes de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Gente, vou começar com o livro de Romanos, capítulo 12, 2. A palavra diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. No contexto bíblico, a metanoia é uma palavra que se refere à transformação. E quando se refere à transformação, é algo que fala muito conosco mediante a sua mensagem, a sua palavra. Então nós precisamos ser transformados na mentalidade. Por que na mentalidade? Porque prevalece em todas as nossas ações na vida de uma pessoa. Então a nossa caminhada com Deus, ela depende também dessa renovação da nossa mente. Porque se nós podemos caminhar com Deus, e a gente tem que entender que Deus ele pensa diferente do que o mundo pensa. O mundo tem uma maneira de pensar e Deus tem a sua maneira que é santa, que é maravilhosa para as nossas vidas, porque Deus, ele é um pai amoroso que nos ama, que nos cuida e se ele nos ama, ele nos ama de uma forma incondicional. E quando nós entendemos o plano, o amor de Deus, aí a gente consegue desfrutar o melhor dessa terra. Por que eu falo o melhor dessa terra? Porque essas conquistas são coisas que a gente vai sendo transformados e mudados na nossa mente, tirando aquele pensamento humano, mas colocando os pensamentos de Deus sobre as nossas mentes, para que Deus possa ter o domínio sobre as nossas ações e não nós tomar decisões que não vai agregar. Por isso que a metanoia, a mudança de mente, é algo tão importante. Porém, envolve o quê? A doação minha do meu estilo de pensar, da maneira que eu vou pensar. Porque eu tenho que começar a ir na contramão deste mundo. Eu tenho que ir ao contrário deste mundo, eu tenho que ir na contramão deste mundo. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, a Bíblia diz em Isaías 1,19 que nós comeremos o melhor desta terra. Então é uma das leis mais essenciais do reino de Deus e da semeadura também. Em resumo, ele diz que nós vamos colher o que plantarmos. Por que eu falo sobre nós mudarmos os nossos pensamentos? Muitas coisas vêm no nosso dia a dia e tentam nos focar dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, tu é um derrotado, tudo que tu faz. Acaba isso. Acaba porque nós vamos acabar colhendo aquilo que nós estamos semeando. Então essa é uma realidade, a lei da semeadura. São as consequências das decisões tomadas ao longo da nossa jornada. Então, a boa notícia, se você está satisfeito com o que vive hoje,
tu pode escolher tomar atitudes diferentes. E quanto antes você começar a agir com a palavra de Deus, mais cedo você vai o quê? Desfrutar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que foi que nós lemos lá em Romanos 12:2, que é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E eu acredito que todos nós, meus irmãos, queremos desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós. Só que muitas vezes a nossa mente, se ela não for transformada, não nos permite desfrutar dessas maravilhas, dessas grandezas de Deus. Quantas pessoas são insatisfeitas? Quantas pessoas são infelizes? Muitas vezes elas têm uma casa, elas têm o seu alimento, às vezes elas têm um carro, têm a sua saúde, têm os seus filhos, têm a sua família e são insatisfeitas. Às vezes nós conhecemos pessoas que não têm nada, mas são satisfeitas pelo dom de viver. E por isso que eu digo, a metanoia, a transformação da mente, vai estruturar o nosso emocional, as nossas emoções. Hoje nós vivemos no meio de uma geração corrupta, capitalista, egoísta, e nós temos que lutar com tudo isso para ter uma mente saudável e não deixar essas coisas manchar a nossa alma, os nossos sentimentos, senão nós nos bloqueamos de crescer e viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É algo incrível, né? É algo incrível quando a Bíblia fala sobre o perdão. Quando a Bíblia fala sobre a relação entre o marido e mulher. Um desafio para todos os casais. Esse desafio, a vida do cônjuge, a vida do casal, marido e mulher. Então, quais são os princípios que, à luz da palavra, nos fazem progredir? Ou que tipo de comportamento nos destrói e prejudica as pessoas no nosso redor? Pensa comigo. O que a Bíblia fala sobre a educação dos filhos? A Bíblia tem tudo, porque a palavra de Deus está recheada, meus irmãos, de conselhos e direções para cada área da nossa vida, para cada área da vida do homem, do ser humano. Então só existe um caminho para experimentar uma vida próspera. Por isso que eu estou falando de metanoia nesse curso. Por isso que eu estou falando de vida transformada. E esse caminho é conhecer os princípios e valores do reino e colocá-los em prática. Nós temos que conhecer esses princípios, esses valores do reino de Deus para colocarmos em prática. E quando nós priorizamos a palavra, nós somos transformados de dentro para fora, nos nossos pensamentos, na nossa mente. Porque a palavra de Deus é a nossa segurança. Eu não aguento mais tudo isso que eu estou vivendo. Meu casamento, eu não estou muito bem. Eu não estou feliz com o meu casamento. Não estou feliz com o meu marido. Não estou feliz com a minha esposa. Não estou feliz com a educação dos meus filhos. Olha o grande desafio. Mas quando a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina e nós aceitamos esse ensinamento, acontece o quê? A metanoia, a mudança da mente. Veja bem. Um exemplo. Quem é a pessoa em que você tem mais confiança quando ela te diz que vai fazer algo e você duvida ou desconfia? Né? Quando temos uma intimidade, confiança na palavra de alguém, nós descansamos, por exemplo, na certeza que essa pessoa vai fazer o que disse que faria. Nós descansamos. Da mesma forma, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E por isso nós podemos o quê? Descansar na certeza de que Ele é
de que vai cumprir o que prometeu. E aí eu leio aqui um versículo bíblico em 1 João 5,4, que diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No entanto, a fé que vence não está baseada no que os olhos conseguem ver, mas na crença do homem interior ou da mulher interior do nosso coração. Então, se hoje nós invocamos os céus para pedir socorro para Deus, hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Olha o que a palavra está dizendo. Ou benção ou a maldição. Agora escolham a vida. Olha só o sentido dessa palavra. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz e se apegue firmemente a Ele. Deuteronômio 30, 19, 20. Então, olha só, se Jesus nos resgatou, meus irmãos, o que eu entendo? Se Jesus nos resgatou da maldição do pecado para nos conduzir uma vida em abundância, que está fundamentada na palavra, na mensagem. Quando nós aceitamos como Salvador, nós temos a oportunidade de mudar a rota, o nosso destino. Então a metanoia, ela entra em cena nesse momento para nos levar à conquista de que Deus já preparou para nós. Você entendeu que mudou a rota? Deus já preparou algo maravilhoso para todos nós. Aí a metanoia entrou em cena. Aí mudou a rota. Coisas boas vão acontecer. Então, só podemos experimentar, como diz lá no versículo lá em cima que eu li, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, é através das nossas atitudes. Se elas forem coerentes, for atitudes boas, com a sua palavra, que principalmente em busca da palavra de Deus, com a sua palavra, com a sua mudança, com a sua fala, a mudança do seu comportamento. Então isso começa uma mentalidade que concorda com os padrões celestiais, que concorda com Deus. Então a minha palavra, ela vai mudar. Quando eram palavras que não edificavam, a minha palavra vai ser palavra que edifica, que constrói um futuro melhor. Então está acontecendo que eu estou me alinhando com o céu. Eu estou me alinhando com a presença de Deus e com os padrões celestiais. Então a renovação da mente, na verdade, que significa metanoia, é o que garante a nossa liberdade. Sabe o que nos aprisiona? Pensamentos ruins, pensamentos negativos. Esses pensamentos se tornam pensamentos opressores, que não nos deixam sair do buraco, da dificuldade, do problema. Então, e vou dizer para vocês, mas como eu vou ser livre dessas cadeias? Eu quero que você bote isso na sua mente. Não existe liberdade fora da palavra de Deus. Se você está longe disso que eu estou te ensinando nessa quinta aula, não existe liberdade fora da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque da mesma forma, não há vida abundante quando os princípios do reino não são prioridade em nossa maneira de pensar. Se os princípios do reino for prioridade na nossa maneira de pensar, então eu vou ter uma vida com liberdade.
E é por isso que precisamos cuidar do tipo de pensamento que ocupa a nossa cabeça. Pensa bem. Olha o que diz o livro de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse versículo de Gálatas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livre das prisões da mente. Na nossa mente, muitas coisas estão nos aprisionando. Talvez o passado, talvez o ressentimento, a mágoa, coisas que tu já viveu no passado e você gostaria de viver, mas hoje você vive uma outra realidade e você ainda não trabalhou a aceitação disso. Então a mente, ela pode nos aprisionar. Essa aula está sendo sensacional. Essa aula vai mexer na sua mente e te ajudar a tomar decisões para ter o pensamento de Deus. E ter o pensamento de Deus é vida, é construção. Deus deseja que nós sejamos governados pelos pensamentos do céu. Porque não existe outro caminho, meus irmãos, minhas irmãs, para desfrutarmos as bênçãos, as conquistas que veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, o pensamento de Deus é vida, é construção. E toda decisão que tomarmos é reflexo da mentalidade que é governada na nossa vida. Qual é a mentalidade? Eu vou continuar tendo aquela mentalidade opressora, aquela mentalidade negativa? Não, eu quero ter a mentalidade que Cristo tem para mim. Eu quero que a mentalidade de Cristo, a renovação na minha mente, seja o Senhor transformando as faculdades mentais da minha mente para que eu possa viver o melhor de Deus. Então, o tipo de pensamento que vai prevalecer é uma escolha nossa. Portanto, se o inferno nos convence que o jeito de pensar dele é certo, estamos perdidos. Eu tenho que me permitir ser convencido pelo céu e não pelo inferno. Se eu deixar as coisas erradas me convencer, então nós estamos perdidos. Deixe o céu governar a sua mente. Deixe a palavra de Deus governar a sua mente. Deus te fez para ser sucedido em tudo o que você fizer. Aí você fala, mas pastor, tu não tá entendendo. As coisas estão difíceis. As coisas estão assim. Se reinventa. Ora. Fala com ele. Diga para ele o quanto você está encontrando essa dificuldade nessa área que está te machucando. Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito. Então, contudo, não é possível experimentar essa realidade sem antes renovar nossa mente na palavra de Deus e na mudança da nossa mente, que é a metanoia. 1 Pedro 2:9. Deixa eu tomar uma água. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que mensagem! A gente
lê aqui em 1 Pedro 2,9, dizendo que nós somos uma geração eleita, uma geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente lendo isso aqui, a gente vê a importância que nós temos para Deus, para as suas grandezas, para as suas maravilhas. Então a jornada com Deus é uma caminhada de construção baseado na nossa mente e pautada na palavra. Então esse processo é o resultado da renovação da mente na palavra. Na palavra, porque não nascemos com a mentalidade do reino. Nós não nascemos com a mentalidade do reino. Não nascemos instalado em nós. Eu não vim com a mentalidade do reino instalada em nós. Por isso que nós precisamos investir tempo para conhecer o caráter e a vontade de Deus, para que a mentalidade que nós nascemos seja substituída pela mente de Cristo. E é o que eu amo falar, nós temos que buscar a mente de Cristo. Isso é tremendo. Então ter uma rotina, por exemplo, de devocional, leitura da Bíblia, das suas orações, é fundamental para conhecer o Senhor a cada dia mais. E eu vou deixar aqui algumas dicas para incluir esse hábito no seu cotidiano. Primeiro, marque um horário na sua agenda aí, da mesma forma que você marca uma consulta médica. Você marcou uma consulta comigo, com o terapeuta Fabiano, dia tal, tal horário, eu tenho minha consulta com o terapeuta Fabiano para mim te atender. E você tá ali no horário certo. Então marca um horário na sua agenda, horário tal é minha oração. Meia-noite é minha oração. Pela manhã é minha oração, minha leitura da palavra. Segundo, escolha um ambiente calmo e tranquilo para realizar o seu devocional. Não vai começar o teu devocional no meio do furdunço. Ache um ambiente tranquilo, calmo. E terceiro, tire de perto todas as coisas que podem desviar a sua atenção. E o que dizia a nossa atenção? O celular. Alguma coisa que está na nossa volta, tire de perto, para que você tenha aquele momento com Deus. Então, reservar um período do dia para conhecer mais a Deus é uma decisão de gerar resultados para a sua vida. Porque alinha nossa mentalidade ao estilo de pensar do céu. Então, hoje nessa quinta aula, você aprendeu algo muito importante sobre o segredo para experimentar o melhor de Deus. Vamos para cima, gente. Metanoia, mudança de mente. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, nós estamos na tua presença, Pai. E nós queremos ter uma mente transformada e uma mente renovada. E eu peço, Senhor, que essa aula vá até esses corações e toque, Pai, de uma forma tremenda, maravilhosa, transformando essas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, opera o teu milagre, opera as tuas maravilhas, que o Senhor venha fazer as pessoas que estão fazendo esse curso, as pessoas que estão assistindo essas aulas, ter uma mente transformada por Ti, Pai. E é no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Aqui quem fala é o pastor Fabiano, terapeuta, analista comportamental. Quem precisa fazer terapia, entre em contato comigo. Tem sido uma bênção. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e até a próxima aula. Obrigado.